Este programa tem o apoio de Rui Cunha Contabilidade. Jornal Diário. Aqui no Novo Canal. Olá, boa noite, boa quarta-feira. Este é o Jornal Diário de 16 de setembro. Começamos com a análise dos dados do coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal. Segundo a Direção-Geral da Saúde, foram identificadas nas últimas 24 horas mais 3 mortes e 605 infectados em Portugal, aumentando o número total de óbitos no país desde o início da pandemia para 1.878 e levando o número de casos confirmados para 65.625. A Câmara Municipal de Penafiel comunica horários do comércio em função da resolução do Conselho de Ministros. Face à situação epidemiológica e ao atual estado de contingência decretado pelo Governo, o município de Penafiel comunicou, em nota enviada aos órgãos de comunicação, os horários do comércio em função da resolução do Conselho de Ministros. Segundo a autarquia, a decisão surge na sequência da resolução do Conselho de Ministros no passado dia 11, que determinou a obrigatoriedade do encerramento diário dos estabelecimentos comerciais a retalho e da prestação de serviços que se realizasse entre as 20 e as 23 horas, refere a nota que foi enviada à redação do Novo Canal. A mesma nota que informa que a abertura, conforme consta da resolução do Conselho de Ministros, salvo devidas exceções previstas, deve acontecer às 10 da manhã. Assim, perante a situação pandémica em Penafiel e desde que todos os espaços comerciais e de prestação de serviços pratiquem horários de encerramento até às 23, além dos excepcionados por lei, o município entende que não há neste momento qualquer necessidade de alteração nos horários já praticados. A Câmara de Lousada reuniu com a Guarda Nacional Republicana bares e cafés. A Câmara Municipal de Lousada reuniu com a Guarda Nacional Republicana e vários estabelecimentos comerciais, bares e cafés, no sentido de esclarecer os novos horários em vigor neste período de contingência. O encontro contou com a presença do comandante adjunto da Guarda Nacional Republicana e o vereador da Saúde e Comércio Nelson Oliveira e serviu para prestar informações sobre a legislação em vigor, esclarecer dúvidas e alertar para o cumprimento de horários de funcionamento, a promoção do espaçamento de mesas, gestão de possíveis aglomerados e higienização de espaços, tendo em conta a promoção da saúde e a proteção das pessoas no atual cenário de Covid-19 que a região e o país estão a viver. A Câmara Municipal de Castelo de Paiva lança concurso público para a requalificação de arruamentos. Foi publicado em Diário da República o lançamento do concurso público para a execução das obras de requalificação das ruas João Pinto Ribeiro, Mário Sacramento e José Estevão, em Castelo de Paiva, compreendendo a extensão da ligação rodoviária desde o cemitério de Sobrado até ao bairro social da Vila, em Sobrado. Segundo a autarquia paivense, o concurso faz parte da estratégia de regeneração urbana que está em curso na urbe paivense, tornando-se de um investimento municipal superior a 335 mil euros, que será apoiado pelo Programa Comunitário Portugal Norte 2020. A Câmara Municipal de Valongo comemora a Semana Europeia da Mobilidade e inaugura centros de marcha e corrida.
Valongo comemora de 16 a 22 de setembro a Semana Europeia da Mobilidade com várias atividades. No âmbito desta semana, a autarquia inaugurou em Valongo e em Irmesinde os 2 primeiros centros municipais de marcha e corrida do concelho. Segundo a autarquia, a Semana Europeia da Mobilidade irá culminar com o Dia Europeu Sem Carros, agendado para o dia 22 de setembro e terá como tema central Emissões Zero, Mobilidade para Todos. Temos agora em estúdio uma entrevista com Ricardo Sousa, presidente do Partido Social Democrata de Paredes, e com ele já temos também Paulo Lopes. Obrigado, Fátima. É verdade, temos Ricardo Sousa, presidente da Conselhia do Partido Social Democrático aqui de Paredes, que hoje fez uma conferência de imprensa. Obrigado, Ricardo, por estares aqui no Eu é que agradeço, Jornal Paulo, o Diário. convite, que é sempre um privilégio e um prazer estar na Nova Canal. E é de realçar que sempre que a gente pede, é logo de imediato positivo, e isso para mim é algo que eu considero. Ricardo, hoje houve realmente uma conferência de imprensa onde vocês tomam posições. Há 2 posições, mas vamos começar por aquela que está na atualidade, que é o tema da água, né? Porque o Alexandre Almeida diz que vai fazer o resgate à Bywater e vocês não estão de acordo dos modos que ele vai fazer o resgate. Portanto, para vocês seria rescindir por justa causa porque há incumprimentos da empresa. É essa a vossa posição? Sim, a posição do PSD Paredes ficou já ontem clara na reunião de Câmara através dos seus vereadores e hoje é transportada para dizer a todos os paredenses aquilo que pensa, porque no processo com a Bywater tem vindo em cumprimento com o Conselho de Paredes, nomeadamente com todos os paredenses. Aliás, logo a partir daí, estando em cumprimento, só pode, se uma das partes quiser, neste caso, a Câmara Municipal de Paredes, representada por Alexandre Almeida, é resolver o contrato. É denunciá-lo ou renunciar o contrato. Nunca passar para um resgate porque o resgate ou essa figura existe se ambas as partes estiverem a cumprir o contrato, que salvaguarda. E aí a Câmara está honorada a pagar e muito à Bywater. E nós Mas, não sabemos. na conferência de imprensa, o Alexandre Almeida dizia que ia propor aquele valor, penso eu, que dava pelas contas que eles fizeram 22,5 milhões de euros, que era aquilo que eles tinham direito. Repare, os relatórios dizem, e os relatórios de incumprimento, porque são feitos regularmente, dizem que neste momento a Bywater está em incumprimento com todos os paredenses em mais de 30 milhões de euros. Eu não consigo perceber como é que uma das partes está em cumprimento com todos os paredenses com mais de 30 milhões de euros, ainda vai receber mais 22? E que esse número, segundo apresentado por Alexandre Almeida, não é garantido, pode subir. Eu não concordo. O PSD Paredes entende que nem mais €1 para a Bywater. Porque se não cumpre com Paredes, não está a cumprir aquilo que assinou, com todos os paredenses, logo cabe a Alexandre Almeida defender não outros, mas os interesses de todos os paredenses e denunciar ou renunciar ao contrato sem indemnização nenhuma, até pelo contrário, defender os interesses de nós todos e pedir à Bywater o que é de direito pelo atraso que não cumpriu de mais de 30 milhões de euros com o Conselho. E concordas com as alegações da Bywater quando diz que não cumpriu, principalmente no sul do Conselho, por causa das cooperativas que existem? Isso é um assunto que nem colhe. Não começamos por aí. Eu só partiria para essa discussão se a Bywater tivesse o resto do Conselho com a cobertura total. Nas outras freguesias a norte, houvesse uma cobertura de 100%. Isso não acontece. Isso não acontece. Nem de longe, nem de perto. Há situações onde a cobertura é diminuta. Logo, isso é um argumento de levar por casa, porque isso não é um argumento para fator de relevância para todos os paredenses. O que é importante é que Alexandre Almeida, para o qual foi eleito, defenda os paredenses e não faça um hipotecar de um futuro próximo e médio ou dar à Bywater o que ninguém consegue entender. Porque nós, além dos 22 milhões que ele diz que dá, ficamos a perder ainda mais de 30 milhões que a Bywater já devia ter investido e ainda não investiu. O que quer dizer que Paredes, com este suposto acordo de Alexandre Almeida, que mais parece um negócio à chinesa, Paredes fica a perder mais de 50 milhões de euros. É algo... Mas tu concordas que a água deve estar no lado da Câmara Municipal? Não, então, o que se discorda, o que o PSD Paredes discorda é a forma como estão a rescindir o contrato. Isso é claro. O que eu acho, por princípio, é que muitos dos serviços
devem estar na esfera pública, porque é um serviço à população, não deve ser para adquirir mais-valias. E é natural qualquer empresa privada defender os interesses dela. Mas também cabe, e neste caso Alexandre Almeida, que é para isso que foi eleito, defender os interesses dos pardenses. E não defender alguns interesses, mas defender os interesses de todos os pardenses. E nós, repare, eu dou-lhe um exemplo claro, Paulo. Repare, eu faço um contrato com o Paulo. O Paulo está a incumprir esse contrato comigo. Imagine que eu lhe arrendo uma casa. O Paulo tem a obrigação de me pagar a renda. O Paulo não me paga a renda que devia dar todos os meses. E eu, para fazer o Paulo sair, ainda vou indemnizar o Paulo e milhares de euros para o Paulo sair. Isto não tem cabimento na cabeça de ninguém. Não consigo perceber. Quer dizer, eu percebo porque é que Alexandre Almeida fez isto. É fácil. Alexandre Almeida, com as declarações que foi tendo ao longo dos últimos 3 anos, que no início a dizer que havia negociações, que havia o Otter, depois que as negociações estavam a correr bem, depois que já havia praticamente um acordo, depois que havia um acordo. Isto foi dito em reuniões de Câmara e através da imprensa, que eu acredito piamente no que é transcrito. A dizer que o acordo até estava para validar para a ERSAT, que já havia um acordo, e no fim do dia, o acordo que nós tivemos é um resgate. Então, de facto, mais parece um acordo entre Alexandre Almeida e a Biwota. Só que há aqui uma coisa pelo meio que não interessa. É que este acordo não defende nada, nem interessa aos pardenses, porque prejudica amplamente o futuro de Paredes. Muito bem, Ricardo. Fica aqui bem clara a posição do PSD Paredes sobre esta Deixa-me questão. só dar uma nota de registro. É incompreensível, ainda ontem na reunião de Câmara, o comportamento depois, e até se reflete para fora. Usar o Facebook da Câmara Institucional para transcrever de uma forma de subreptícia e atacar o PSD, porque se o fizeram das declarações sobre o Presidente da Câmara, tinham a obrigação de transcrever também textualmente as intervenções dos vereadores do PSD, onde transcrevem a posição do PSD. E isso não é feito, só nos leva a pensar que isto é feito não de boa fé, mas de má fé, para prejudicar, taticamente, só a pensar no ato eleitoral, em prejudicar o PSD. Bem, fica aqui a vossa posição. Há outro tema que hoje falaram na conferência de imprensa, que é sobre a estrada que fizeram em Rebordosa, que vai de Rebordosa ali à entrada da autoestrada. Próximo da entrada da autoestrada. Ali, o nó de ligação entre a zona da Serrinha de Rebordosa e o acesso à 41 em Gana. Vocês apresentaram uma queixa ao Instituto de Gestão, penso eu, das sim, finanças, sim. AGF das Finanças, sobre má gestão. Em que é que consiste essa queixa? Não sei se... Repara, há aqui uma questão que é simples. A adjudicação da obra foi em 2017 pelo Celso Ferreira e o seu executivo, onde a obra é adjudicada por 297 mil euros. Números redondos, mais euro, menos euro. A obra, no final, e que tinha uma obrigação de estar concluída em 2018, 200 e muitos dias depois. Tinha que ficar no início de agosto de 2018 concluída. Pois, nós, todos os pardenses, ou todos que podem usufruir da rua, foram prejudicados porque ela só foi inaugurada em 2020. E depois até lhe posso explicar porque é que foi inaugurada em 2020. Mas, no fim, a obra, em vez de custar o que estava projetado ou adjudicado, custou 630 e qualquer coisa mil euros. Quer dizer, há aqui uma diferença de mais de 300 mil euros. Alguém tem que explicar. E a explicação que Alexandre Almeida deu na reunião de Câmara não é plausível. Porque se não correspondia, anulava aquela adjudicação e tinha que fazer outra, que correspondesse aos valores. Mas qual foi a justificação, então? A justificação é que houve obras extras que tiveram... E, aliás, eu até lanço um repto. O Paulo analisa a ata e veja qual foi, em rigor, a intervenção dele. E depois até me irá dizer se compreende a explicação que ele deu para o diferencial dos 300 mil euros. Não tem cabimento. Mas porquê é que diz que sabe porque é que foi inaugurada em 2020? Repare, porque é fácil. Porque a obra foi adjudicada em 2017. Em 2018, se fosse inaugurada, toda a gente ia perceber que foi da adjudicação em 2017 pelo Executivo, liderado na altura por Celso Ferreira, em que era o reflexo que vinha ainda das obras projetadas de trás. Empatando este tempo todo, em 2020, as pessoas de senso comum, que não ligam e que estão preocupadas, mais concentradas na sua vida, não percebem facilmente, a não ser que lhes expliquemos de uma forma clara, que vinha de uma adjudicação do Executivo PSD e que não era de Alexandre Almeida. Porque Alexandre Almeida, pelo meio, ele e os seus vereadores e até a Presidente de Junta, tentaram dar várias desculpas para dizer que a obra não andava, quer na Assembleia Municipal, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia de Freguesia. Para depois passar a mensagem à população que era uma obra deste mandato. E isso não é verdade.
Muito bem, Ricardo, obrigado mais uma vez por estar aqui no Jornal E Diário. eu é que agradeço, Paulo, mais uma vez, é um prazer, e agradeço a tua isenção, que é um exemplo para todo o Distrito. Muito obrigado e tentaremos ser assim. Se precisarmos, sucederemos a vossa presença e todos os partidos terão lugar aqui no novo canal. Fátima, passo a ti e continues essa emissão do Jornal Diário. Obrigada, Paulo. O Jornal Diário vai agora para uma pausa de 30 segundos. Seja bem-vindo à segunda parte deste Jornal Diário. Veremos agora as notícias escritas que pode encontrar em novumcanal.pt. O PSD Paredes defendeu esta terça-feira em reunião de Câmara, a quando da discussão da proposta apresentada na semana passada pelo Executivo PS em conferência de imprensa do exercício do direito de resgate da concessão da exploração e gestão dos sistemas de abastecimento de água para consumo público e de recolha, tratamento e rejeição de efluentes do Concelho de Paredes e a criação dos Serviços Municipais de Águas e Saneamento, que se existe violação do contrato de concessão, deve o município extinguir, de facto, o contrato com a concessionária. Se existe uma clara violação do contrato de concessão, entendemos que deve o município extinguir, de facto, o contrato com a concessionária, mas não vale pela via do resgate que obrigará a uma indemnização por valores exorbitantes que virão prejudicar o erário público, mas sim pela via da rescisão, afirmou o líder da bancada do PSD, Rui Moutinho. Antes desta alusão, o líder da bancada do PSD Paredes, referindo-se ao exercício do direito de resgate da concessão, deixou explícita a ideia de que o chefe do Executivo confundiu as competências em matéria de apresentação de propostas com aquelas em matéria de decisão. Passamos agora à análise do boletim meteorológico para os próximos 3 dias desta semana, aqui na região de Tâmega, Sousa e Douro. Analisando a meteorologia para os próximos 3 dias e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, amanhã, dia 17 de setembro, a região contará com chuva, temperaturas máximas de 28 graus Celsius e mínimas de 15 graus. Já na sexta-feira, dia 18 de setembro, temperaturas máximas de 26 graus, mínimas de 12 graus centígrados e também aguaceiros. Já no sábado, a iniciar o fim de semana, as máximas serão de 23 graus Celsius, mínimas de 14 graus, com chuva e aguaceiros. Fechamos assim o último bloco informativo desta quarta-feira, 16 de setembro. Aqui no Novo Canal, continua a acompanhar as principais notícias da sua região em novumcanal.pt ou através da sua rede social favorita. O meu nome é Fátima Moreira e desejo-lhe uma boa noite. Jornal Diário. Aqui no Novo Canal. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.